TV Informativo. Aqui o Vale se vê. No último jogo do ano pelas eliminatórias, o Brasil vence o Peru, faz 3-0 na Bahia. Hoje é quarta-feira, dia de recomeçar o Campeonato Brasileiro em sua reta final. O Grêmio pega o Fluminense e o Internacional pega a Chapecoense. Jogos de quinta-feira. É agora, no Papo de Boleiro. E a equipe do técnico Dunga conseguiu aplicar uma goleada no Peru na noite da terça-feira lá na Bahia, Diogo Bote, na Fonte Nova. Se reabilita aí, né, Márcio? Como reabilita não, vamos dizer, engrena de vez nas eliminatórias da Copa. O Brasil que teve tropeço no início aí, realmente ontem atuando lá na Arena Fonte Nova, fez a sua parte, goleou o Peru por 3-0 e foi comandada por Douglas Costa. Todo mundo esperava uma grande atuação do Neymar, mas quem brilhou mesmo foi o ex-camisa 7 do Grêmio e atual jogador do Bayern de Munique, o Douglas Costa. Foi o dono do time, mentor aí das principais jogadas de ataque ofensiva e deixa um alento aí para 2016, né, Márcio? Parece que o Dunga começa a achar alguns jogadores que podem dar uma resposta positiva, principalmente do meio para frente. Na parte da defesa, o Alisson se saiu muito bem, obrigado, pegando com segurança. Sim. O Alisson parece cada vez mais afirmado na seleção, né? Aquela primeira vez ele pareceu meio inseguro, né? Ainda, exatamente. Ele é um jogador novo ainda, tem apenas 22 anos, né? Mas a questão de vestir a camisa da seleção pesou no primeiro momento, mas agora já parece bastante afirmado aí, e eu acho que deve ganhar novas oportunidades, até visando uma própria Olimpíada, né? Onde ele deve ser o goleiro, tem idade para isso, né? Então o Dunga já coloca os meninos aí que têm condições, que atuam titulares nos seus times no Campeonato Brasileiro, para até dar uma continuidade junto com a seleção. É isso aí. O Neymar ficou de fato um pouco apagado lá na frente, não sei se porque o Peru trabalhou a defesa ou porque o Neymar estava apagadinho mesmo. O Neymar foi coadjuvante, né? Até por essa questão de Douglas Costa ter tomado conta do setor, eles atuam em setores bastante parecidos, né? O Neymar atuando pela esquerda, dessa vez o Douglas Costa todo deslocado pela direita, né? E realmente deu uma resposta bastante positiva. Renato Augusto também jogou muito bem, começando como titular, jogador do Corinthians, marcou gol e tudo mais. Então realmente o Brasil foi um outro time, uma outra cara, com os jogadores que eram teoricamente reserva nas últimas partidas, e dessa vez eles tomaram conta do jogo. Claro, era o Peru, né? Quero ver fazer isso contra o Uruguai e Montevidéu. Né? Mas a questão é que realmente o Brasil já tem uma cara diferente de time, principalmente na questão do ataque, onde essa Neymar dependência ontem não ficou nada evidente. É isso aí. Bom, o Brasil termina o ano então com essa vitória, reabilitando o time do técnico Dunga. A Argentina venceu a primeira, venceu lá na Colômbia. Venceu a Colômbia, deu um nó no time colombiano, gol do Banega, fez 1-0. A Argentina se reabilita, podia encerrar o ano na lanterna, né? Mas realmente a Venezuela também não ajudou quanto a isso, tomou mais um mascotado do líder e surpreendente seleção do Equador em 4 jogos, 4 vitórias. O Equador fez 3-1 jogando na Venezuela. É isso aí, o Equador está fazendo como só a Argentina conseguiu fazer uma vez, esse 100% de aproveitamento em 4 jogos, 4 vitórias. É impressionante a campanha do Equador aí, que conta com os zagueiraços do Grêmio. Surpreendendo as eliminatórias da Copa. Bom, o jogo do técnico Dunga acabou nessa terça-feira. Agora eles vão descansar até março do ano que vem. O próximo adversário é o Uruguai, né? Jogo complicado para a seleção, mas até lá tem muita água para correr mesmo. Alguns jogadores vão dizer que hoje estão lesionados, até muitas vezes estão fora de atividade, possam estar retornando. Mas o certo é que o Brasil começa a ter uma cara com esse grupo formado pelo Dunga. Claro, algumas mudanças precisam ocorrer. Eu acho que essa questão do gol ainda está em aberto, né? O Marcelo Groi recuperado, tem a questão do próprio Cássio, o Alisson parece se afirmando, o Jefferson deve sobrar. Então realmente são algumas questões aí. Na defesa também a questão do Davi Luiz jogando muito mal. Ontem o Brasil, com ele expulso, suspenso, foi muito bem, foi bastante sólido com o Gil, com um zagueiro bastante bom na bola aérea, bom de bote, então pode ser uma aposta aí que hoje está atuando no futebol brasileiro, né? E outra curiosidade, né, Marcos, fazia muito tempo que a seleção não tinha tantos jogadores atuando no Brasil.
Né? Isso foi um dado aí bastante, vamos dizer assim, diferente. 3 do Corinthians. 3 do Corinthians, mais o próprio Alisson do Inter. Aí teve a questão do Lucas Lima, né? Realmente, eu acho que é interessante isso, mostrar que o futebol brasileiro está sendo resgatado através desses jogadores tudo jovens, né? Tá tirando talvez o Renato Augusto, que é um jogador mais experiente, mas na casa dos 30 anos ainda tem muito caldo, vamos dizer assim, para dar. Né? Então, realmente, eu acho que fatos interessantes, começam a surgir uma nova seleção baseada no futebol brasileiro. Essa é uma boa. Por falar no Corinthians, o Corinthians pode hoje se tornar campeão brasileiro, Diogo? Campeão brasileiro, Vai mas jogar contra o Vasco. moribundo Vasco. Jogo aí do desespero pro Vasco. O Vasco precisa muito da vitória, né? Essa rodada, assim como pode colocar o Corinthians com as 4 mãos na taça, todos pé, mão, braço, tudo, né? Exatamente. Na taça, pode tirar o Vasco da zona de rebaixamento depois de todo o campeonato, eu acho. Praticamente todo. Né? Então, realmente, um jogo crucial, jogo no Rio de Janeiro, às 22 horas, o jogo é amanhã, esse aí, do Vasco, amanhã, quinta-feira. Às 22 horas. É o jogo da televisão. É o jogo da televisão, isso aí. Significa muito para as duas equipes. O Corinthians já está praticamente assegurado com o título, mas para o Vasco ainda tem muita água para remar, para fugir do rebaixamento, e precisa necessariamente da vitória. E contra o líder, dá uma moral bastante grande. Com certeza. Bom, hoje sim marca o retorno do Campeonato Brasileiro nessa etapa final. A partir de agora é uma correria para ver quem consegue garantir os seus lugares. Exatamente. Vamos dar uma passada na rodada. Daqui a pouquinho, então, 19h30, o Goiás enfrenta o Curitiba no Serra Dourada. A Ponte Preta, às 21 horas, daí recebe o Figueirense. O Avaí faz o clássico com o Joinville, também às 21 horas. E no mesmo horário, o Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras. O quentume da rodada tá tudo para amanhã, né? São Paulo e Atlético, Chapecoense e Inter, Grêmio e Fluminense, Vasco e Corinthians, Santos e Flamengo, tá tudo para amanhã. Isso aí, com um respiro do Corinthians sobre, meio gol do Corinthians sobre o Vasco e o Atlético não se assanhando, tá feito carreira. Acabou o campeonato. É isso aí. E o Grêmio vai, lógico, querer buscar o segundo lugar, e se o segundo lugar não der, pelo menos consolidar o terceiro lugar na tabela de classificação, vai enfrentar o Fluminense, tentando reverter aquele resultado do primeiro turno. E a questão até da eliminação na Copa do Brasil, né? Jogando na arena pro próprio Fluminense. Novidade no time do Grêmio é o retorno do Ramiro aí, jogador que voltou na última semana, entrou no segundo tempo, mas dessa vez está confirmado como titular ao lado do Wallace. É o volante aí que vem para suprir a ausência do Michael, que também segue entrega ao departamento médico. O Grêmio trata da renovação desse jogador, mas ainda não conseguiu concretizar. Então o Ramiro, receita da casa aí, jogador recuperado depois de quase 7 meses fora de atuação de uma operação, de uma cirurgia no joelho, está de volta o jogador aí, deve ser a grande novidade desse time do Grêmio. Outra que deve manutenção, a gente fala do Everton, um jogador que deve ser mais uma vez aproveitado no ataque ao lado do Luan. Então o Grêmio tem algumas boas apostas aí para esse jogo na arena, é buscar a vitória para se consolidar em terceiro. É isso aí. Enquanto isso, o Internacional ainda sonha com a possibilidade de ocupar a 4ª colocação. Tem pela frente Santos e São Paulo. Vai ter que ser melhor do que esses dois times. Mas joga contra Chapecoense. Mediano, xaropão, mas mediano. Chapecoense que não tem muita ambição nesse brasileiro, né, Márcio? Já fugiu do rebaixamento, vamos dizer assim, era uma equipe que correu o risco ali, já chegou aos 40 e poucos pontos, 46 se eu não me engano, e tá ali, vamos dizer assim, naquele banho-maria, né? O que faz esse ano? Não tem mais nada para terminar o ano. Mas é aquele negócio, né? Catarinense contra gaúcho, né? Sempre incomoda. É sempre final, né? E pode aproveitar o fato que o Internacional vem com desfalques. Valdívia, que vai até perder de vista. Isso. E os outros dois por causa daquele caso de doping. O pessoal atrapalhou-se um pouquinho. Não, e somam mais 2 hoje. Mais 2. O Hever e o Alex também estão fora. O Alex tem um problema na panturrilha no treinamento de segunda-feira. Está vetado pelo departamento médico. O Hever sentiu problema muscular também, sequer viajou. Então, são mais problemas. Fora também. Não, o Alisson se botou à disposição depois do jogo do Brasil e deve estar no gol do Inter nessa partida. Então, esse menino é louco, gente. Eu acho que a questão desse dia de pausa, no caso, eu acho que dá tranquilidade para poder atuar, né? Então o Inter vem com esses é mais desfalques do que soluções, né? O retorno do Alisson é bem importante, claro, um jogador que não tem substituto, apesar que o Muriel quando chamado faz a sua parte, mas não, na questão da qualidade o Alisson fica acima mesmo. Mas o restante do Inter as peças conhecidas, mas com esses desfalques aí. No meio de campo, com o lugar do Newton, que está suspenso por 30 dias aí por doping, está fora da temporada. O Nico Freitas deve ser o escolhido, o jogador que
que foi trazido pelo Diego Aguirre para o Inter, mas nunca deu boa resposta não, então talvez o Argel tenha se baseando em receitas que já não funcionaram. E esse veio para ser uma das soluções do meio de campo do Internacional. Soluções no meio de campo, ele estava naquele time do Peñarol que foi vice-campeão da Libertadores em 2011 com o próprio Diego Aguirre no comando, mas nunca conseguiu jogar bom futebol aqui, repetir as atuações que ele tinha no Peñarol. Eu acho até em função de estar jogando sempre no lugar errado, né? Eu acho que o Nico Freitas é jogador de primeira função, essa função tem sido feita pelo Rodrigo Dourado, muito bem feita por sinal, mas eu acho que no momento que tu bota dois jogadores, vamos dizer assim, tu bota dois guinha azul no meio de campo, não tem como dar certo, né? Um bate no outro. Sim. Mesma coisa que o Williams. Teve esse mesmo problema enfrentando com o Williams e tal, botava o Williams de primeiro volante com o Arangues na sequência, não dava certo, porque os dois eram segundo volante. Então vai ter que ver de que forma aí, o Rodrigo Dourado talvez seja um pouco adiantado, por causa da saída de qualificada de bola, e o Nico Freitas passa a fazer a sua função. Certo que o Inter realmente são apostas, são jogadores que já não deram certo esse ano, mas que são repetidos aí para tentar uma vitória que seria fundamental e se o Inter quiser continuar na briga pelo G4. E são as poucas opções que restam ao técnico Argel Fuchs. Nós vamos saber de tudo isso amanhã, quinta-feira, porque é amanhã que o Campeonato Brasileiro vai caminhar de fato. Hoje ele vai andar um pouquinho, né? Mas hoje ele engata a primeira e segunda, amanhã ele vai até a quinta. Isso aí, ganhar uma multa por excesso de velocidade. Pode sair o campeão do Brasileiro deste ano amanhã no jogo de Vasco e Corinthians. Nós voltamos amanhã depois da redação informativa. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.